Olá, Júlio. Inês Maria. Hoje falamos de um caso que se tornou altamente mediático porque os seus protagonistas já o eram e porque todo o processo foi conhecendo desenvolvimentos e pormenores que fizeram manchetes. As acusações de violência doméstica de Bárbara Guimarães a Manuel Maria Carrilho. Conhecida a sentença deste caso, lembro que Manuel Maria Carrilho foi condenado a 4 anos e meio de prisão com pena suspensa. O advogado de Bárbara Guimarães veio agora pedir pena efetiva de prisão para o antigo Ministro da Cultura. Júlio, com todas as cautelas que casos assim nos merecem, porque é de intimidade que se fala, mas tendo sido provada neste caso a violência de um dos elementos do casal, e não olhando somente para este caso, Júlio, é importante que se fale de prisão efetiva. Agora disse aquilo que eu ia sublinhar. Nós não vamos falar deste caso, porque eu desconheço completamente a argumentação de um lado, a argumentação do outro, ainda não conheço a sentença, etc. Mas, como disse bem, este caso, aquilo que se falou, por exemplo, sobre o que vinha exarado num determinado texto de um juiz, etc., tem vindo a levantar estas questões. Agora, há aqui diversos aspectos, mesmo para um leigo, inevitavelmente, na matéria. Uma questão é a punição, digamos assim, neste caso, da violência doméstica. Há um enquadramento legal e, portanto, o tribunal, perante uma condenação, antes de mais nada, não é? Como é evidente, depois tem que decidir qual é o tipo de pena. Se suspensa, com ações de sensibilização, se prisão efetiva, etc. Outra coisa é a discussão sobre a eficácia sobre o fenómeno de violência doméstica da prisão efetiva. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque ainda há pouco tempo uma juíza do Tribunal de Execução de Penas dizia assim: está provado que a prisão por si só não vai reinserir ninguém. E aqui é realmente outra dimensão. Quando nós falamos há pena de prisão efetiva ou não, estamos a falar de uma vertente, na minha opinião, exclusivamente de a punição que o tribunal considera adequada àquela pessoa, pelos seus atos, àquela mulher ou àquele homem. Ponto. Depois a outra discussão é, bom, mas e esta pena de prisão tem algum efeito em termos, naquele indivíduo ou naquela mulher, de reinserção e de reabilitação? E em termos de, como é que é de pôr isto? Dissuasores para a sociedade em geral? Talvez o mais importante. Sim. Exatamente. Isso aí é muito complicado, porque, por exemplo, nessa reportagem, que é de 3 de novembro, a juíza dizia, vou citar, em Espanha as penas suspensas só vão até aos 2 anos. O que significa que o número de presos por violência doméstica é muito maior. E as estatísticas demonstram que a violência não diminuiu. Isto porque em Portugal, como é até aos 5 anos, há a possibilidade de haver pena suspensa para muito mais gente. Não é? Espanha 2. A partir de 2 anos já há prisão efetiva. Isto não me surpreende nada. Porquê? Porque eu sou muito cético quanto ao efeito dissuasor, nomeadamente em crimes destes, pelo banho cultural. Dizia eu, sou muito cético quanto ao efeito dissuasor da pena. No próprio indivíduo, devo dizer, que muitas vezes nem sequer acha que tenha havido uma justificação para a sua pena, mas em termos da sociedade em geral, que continua, na minha opinião, a não se encarregar, em termos de censura social, de educação, etc., como deveria de problemas destes. Temos casos de gente com pena suspensa que voltou a reincidir, não é? É verdade. Aliás, é muito curioso verificar que há realmente uma taxa relativamente baixa de penas efetivas, mas, e estou a ler mais uma vez o artigo, há cerca de 200 presos por violência doméstica, mas, repare nisto, a esmagadora maioria foi condenada a pena suspensa e só está na prisão por não ter cumprido as restrições determinadas pelo tribunal. Ou seja, primeiro foram condenados, na maior parte dos casos, ou condenadas,
vamos ver se nos entendemos, a pena suspensa. E depois violaram as regras dessa pena suspensa e isso é que fez com que passasse a haver prisão efetiva. O que mostra bem, digamos assim, como nestas situações é fácil que a pessoa que tem a pena suspensa acabe por, pregou o palavrão médico, recair num determinado comportamento. Isto a nível individual, digamos assim. Deste artigo eu gostaria de salientar o que é dito por uma docente, que é a Elizabeth Ferreira, que diz assim, sobretudo na violência doméstica que envolve menores. Ela questiona-se, será desejável na perspectiva do interesse do menor que o agressor progenitor cumpra a pena de prisão ou é preferível que o progenitor fique em liberdade? Isto atendendo à complexidade dos laços afetivos na família. E é dito qualquer coisa que eu acho extremamente importante. A resposta à questão é complexa e os tribunais devem socorrer-se de parceiros técnicos, de psicólogos, técnicos de ação social. E a conclusão é esta. Na violência doméstica, o sistema não pode atuar sozinho. É verdade. Nem na prevenção, nem na punição, nem na reinserção. É verdade. Tem que funcionar em rede também aqui. E agora permita-me uma última palavra, que é, ao longo dos anos aqui, eu de vez em quando critiquei textos, com razão ou sem ela, que tinham sido escritos por juízes nossos. Permita-me que lhe diga com a maior das franquezas. Dou-me por muito feliz por não ser juiz. Porque não queria estar na pele deles e delas em múltiplos casos que são de tal maneira complexos que eu tenho a impressão que iria para casa e não dormiria. Acho que não é nada fácil administrar a justiça. Júlio, um beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã.